Dia D, ou Disclosure Day, é o novo filme de Steven Spielberg. A tradução literal seria algo como Dia da Revelação. É o filme que muita gente está taxando como o retorno de Spielberg ao gênero que o ajudou a popularizar, mas que ele também ajudou a popularizar. Eu não gosto muito desse conceito, pois é como se o diretor estivesse fora de forma, sendo que eu gostei muito de seus últimos filmes e ele nunca parou de fazer grandes filmes, apesar de ter amadurecido e mudado muito dos seus fascínios e obsessões que fazem as narrativas de seus filmes. Apesar disso, várias temáticas seguiram lá, né? Especialmente a questão paterna, mas um certo otimismo que muita gente rejeita, mas faz parte de seu cinema como um todo. Filmes como ET e Contatos Imediatos de Terceiro Grau, também Guerra dos Mundos e certas aparições como Inteligência Artificial e no quarto Indiana Jones, alienígenas sempre estiveram lá. Spielberg já deu uma entrevista dizendo que as evidências de que tanto eles já estiveram na Terra como ainda estão são pesadas, são muito óbvias e esses filmes servem então para ele dar vazão a um certo fascínio que ele tem ao mesmo tempo em que tenta discutir várias temáticas que ele ajudou a amadurecer em todos os seus filmes, né? Uma coisa muito legal de poder acompanhar toda a carreira de um diretor, como é o caso do Spielberg, é poder ver o amadurecimento, como ele evolui, mas também como ele vai interligando e debatendo, mas também se resolvendo com certas temáticas que vão sendo incutidas em seus filmes, e uma delas, obviamente, é a questão alienígena, mas Spielberg, apesar de fazer filmes mais lúdicos para a família, ele sempre consegue fazer algum subtexto, alguma mensagem ali, não somente um filme objetivo, apesar deles serem, no geral, muito divertidos dessa forma. Eu diria que Dia D, entretanto, seria um erro dizer que é uma volta, então, a esses elementos mais inocentes do diretor, apesar de trazer alienígenas para a trama, pois ele se mescla de certa forma muito mais à segunda metade da carreira do diretor, que são esses thrillers políticos tecnológicos mais contemporâneos, que vêm aí desde Minority Report, mas também Munique, Ponte de Espiões, The Post. A questão é que muita gente pode estar esperando um filme de ação mais frontal, mais tradicional, com aparições alienígenas, ao estilo Guerra dos Mundos, vai se decepcionar com isso, mas você deve julgar um filme não pelo que você quer que ele seja, mas pelo que ele é de fato. Mas Dia D, apesar de ser, né, estabelecido no período contemporâneo, e para isso temos, né, mensagens, um subtexto bastante nítido que discute a questão de uma certa iminência do apocalipse, o fim dos tempos, e isso vem curiosamente não por invasões alienígenas, mas sim por causa de conflitos políticos sociais entre os países, né? Ameaças de invasão, armas nucleares, isso é muito latente e a questão alienígena é abordada por um certo nicho, minoria, sendo que a grande parte da população nem tem acesso e rejeita com indiferença e desconfiança essas questões mais sobrenaturais. Spielberg sempre foi alguém que teve fé, que creu no sobrenatural, né? Mas não somente no sobrenatural como algo, um espírito, mas sim na fantasia, né? Graças a ele conseguimos imaginar, mas também visualizar dinossauros, robôs e mesmo filmes que tinham um núcleo mais realista eram imbuídos de elementos fantásticos e bastante lúdicos como os Indiana Jones. Algo muito interessante em Dia D é que os alienígenas não acabam sendo desculpas para a humanidade em meio a conflitos se reunir para combatê-los, mas sim se unirem para entendê-los, compreendê-los e protegê-los, né? Como se o inimigo agora fosse outro. Não quero dizer que o inimigo é o governo, mas os conflitos humanos. Tem uma questão muito interessante que fala como para os alienígenas a empatia é um fator de evolução, é algo que as pessoas poderiam procurar e não rejeitar como tem sido feito, o que leva a essas questões, né, de egoísmo, conflitos, exclusão, algo que a gente tem acompanhado no mundo como um todo e o Spielberg traz aí nesse subtexto não somente para dizer aliens, né, tem todo um significado por trás disso. A questão é que o Spielberg não vai ter a mesma energia e inocência de antigamente, apesar desses traços, claro, ficarem sempre aí na memória e na personalidade do diretor, mas ele mesmo deu entrevistas nos últimos anos falando questões como ele não faria certos filmes como ele fez antigamente, a questão de ter matado um garoto em Tubarão, a questão do homem ter abandonado a família para
viajar com os alienígenas em contatos imediatos. Isso pode ser visto em Dia D, que é um filme mais sóbrio, mais cínico na questão política, que tem essas questões otimistas que muita gente, né, rejeitou durante a filmografia do Spielberg, apesar de eu considerar isso um diferencial e um ponto positivo nele, no meio desses diretores bastante nihilistas contemporâneos. A questão é que Dia D é um filme em constante movimento, não é um filme que tem cenas espetaculares de ação, né? Novamente, você não vai encontrar isso aqui, mas ele é um filme de muita tensão atmosférica. É um pequeno grupo rebelde que está tentando revelar para a humanidade os alienígenas. Aí o título original, que seria Dia da Revelação, porém uma pequena organização ONG trabalhando juntamente com o governo persegue essas pessoas para impedir que a humanidade tenha acesso a isso. E no meio nós temos discussões sobre se seria errado ou não revelar para a humanidade que nós não estamos sozinhos na galáxia. E aí ele traz temas que são aprofundados em maior ou menor grau, inclusive a questão da religião, como as pessoas lidariam, né, com seres superiores, talvez, e se de fato isso seria benéfico para nós, mas talvez não seja o nosso direito e nós aprenderemos a lidar com isso. E o injusto mesmo é não somente maltratar aquelas criaturas que não vieram com intenções perversas, mas esconder isso da humanidade ou utilizar para o seu próprio benefício. O filme tem questões, né, de ficção científica, certos conceitos que envolvem uma espécie de transição de mente entre uma pessoa de certos lugares enquanto seguram certos objetos, mas duas pessoas, especialmente interpretadas aí pela Emily Blunt e pelo Josh O'Connor, que servem de receptáculos para as intenções dos alienígenas, que conseguem compreender então eles verbalmente, mas também emocionalmente, e eles são o norte do filme por quais a gente consegue se guiar, ela de um ponto mais emocional, ele de um ponto mais narrativo. Eu gosto de dizer que se o Spielberg fez em The Fabelmans uma autobiografia da vida dele, Dia D é uma espécie de autobiografia do seu eu artístico, de tudo que ele fez, tudo que ele acredita, tudo que ele representa para o cinema, que é essa mescla dos gêneros que ele mais conseguiu trabalhar e teve interesse durante a sua filmografia. Isso não quer dizer que você não deve esperar cenas de grande escopo, de grande escala, maravilhosas. O Spielberg é um mestre de como ele flutua com a câmera e consegue mostrar certos planos e cenários que talvez não tivessem tanto significado e fossem feitos de modo burocrático por outro diretor. Na mão do Spielberg tudo se torna, de certa forma, belo e também interessante. Tem um plano que troca o olho de um cervo e vai para o do alienígena, que é fantástico. Ele é todo feito em CGI, mas tem que ter toda uma ideia por trás. E o Spielberg ele traz muita paixão e humanidade para suas histórias e seus personagens. Muita gente acaba achando isso piegas, mas eu acho que ele consegue transmitir uma honestidade orgânica tão forte para ela que você quer junto com ele compartilhar do que os protagonistas desejam, e nesse caso é a crença de acreditar naquilo que você está fazendo a coisa certa e que eles consigam resolver esses problemas de fato. Não é uma questão somente do risco, né? Você sente o risco, você espera que eles não sofram as consequências de serem perseguidos pelos militares, mas também a questão mais cognitiva, emocional deles seja resolvida. Eu estava conversando com um amigo na saída da cabine de imprensa e ele falou que ele achou um pouco retrógrado a questão do Spielberg usar a grande mídia, né, as TVs, como o único escape necessário, né, ou desejável para fazer essa divulgação dos alienígenas. Eu estava pensando isso em casa, que não acho que seja a única, mas talvez seja uma forma de mostrar respeito ao jornalismo tradicional, já que o Spielberg já fez isso em outros filmes seus, como The Post, mas também um certo apelo a algo mais fiel e confiável, porque nas redes sociais a gente é muito mais exposto com certa fragilidade a questões de IA e fake news, algo que o filme sugere, mas também não aprofunda. Além da questão de influenciadores desonestos e vendidos, que com frequência, né, no Brasil nós temos vários exemplos de influenciadores, inclusive celebridades divulgando casas de apostas, enquanto na grande mídia não, que todo mundo seja bem intencionado, mas pelo menos vai ter um trabalho de busca, de confirmação da honestidade de algo, até para não comprometer a própria reputação e de terceiros, já que você normalmente vai ser o empregado da corporação. O Spielberg ele se esforça tanto e mostra tanta paixão nessa questão que parece que ele sabe de algo, mas não pode revelar ou não pode provar, e usa dos filmes tanto para, de novo, dar vazão
a essa fascinação que ele tem, mas também fazer um apelo pessoal, né, à humanidade, por questão de ter mais respeito, mais empatia, não só com quem possa vir de outro planeta, mas nós com os outros, né, já que os conflitos, por enquanto, são internos dentro do planeta Terra. Dia D, então, é um filme sobre visão, sobre imagem, a imagem que o Spielberg constrói em tela, que você vê fascinado, seja pela sua escala, pela maestria com ele dirige, mas também no poder da crença e da fé. E eu não falo na fé da religião, mas na fé da humanidade, de que algo mais existe e que há bom tanto neles quanto em nós, nas relações humanas, para parar esses conflitos, essas rixas que estão expandindo e causando uma disruptura na nossa espécie como um todo. Não é um Spielberg de volta ao que o consagrou, é um Spielberg que chegou até onde ele chegou a partir de tudo que ele construiu, tudo que ele consegue transmitir narrativamente, tudo que ele crê e como isso chega até nós. Então, Dia D, Disclosure Day, talvez não seja o filme que você esperava, mas é um grande filme, recomendo. Steven Spielberg há 6 décadas prestando um grande serviço ao cinema e esse é mais um deles.